Olá, bem-vindos a mais uma quarta-feira, onde hoje vou-vos revelar a minha opinião sobre o livro Shore Desvendado de M.J. Ferry. Este livro foi editado pela editora Suma das Letras, que pertence ao grupo Penguin Random House Group Editorial. A autora é M.J. Ferry. Esta é a capa que pode ser retirada porque é um livro de capa dura que tem simplesmente um desenho espetacular, na minha opinião. Este desenho também tem aqui um objeto que, embora não seja marcador, pode servir perfeitamente para essa finalidade e que também tem este desenho que está na capa. Aliás, este desenho é repetido inúmeras vezes durante o livro e que eu acho que dá um elemento misterioso muito interessante a todo o contexto da saga. Este livro, aliás, foi editado pela primeira vez em abril de 2022, deste ano, e foi editado, ou quem fez a edição foi a Diana Garrido, a revisão foi feita por Rui Augusto, a paginação por Maria Alves e a capa foi feita por Vítor Mateus. Pronto. Em relação a estes dados técnicos, acho que já disse o que era mais importante. A autora tem aqui uma pequena biografia no livro, embora seja muito pequenina. O que ela diz basicamente é que licenciou-se em Psicologia Clínica, trabalhou nessa área durante 9 anos e depois quis perseguir o seu sonho de escrever. Para isso, tirou uma pós-graduação no curso de jornalismo em LSJ, em Londres, e depois foi pôr as mãos à obra, como ela própria o diz. Este é o segundo volume, Shore Desvendado. O primeiro chama-se Aquaria Inspira. Antes de ir propriamente à opinião, queria ler a sinopse para dar um bocadinho de contexto depois até para a minha opinião. Então é o seguinte: Kay Shore é apaixonado por Ara desde criança. Guarda com nostalgia a memória da primeira vez que a viu, que brincaram juntos e todos os momentos importantes. Porém, Kay nunca esteve com Ara, nunca a tocou. Separados pelo abismo, estão unidos por uma ligação forte e inexplicável que vai muito além do que conhecemos. Kay vive em Aquaria, uma cidade tecnologicamente avançada que prosperou milhares de metros abaixo da superfície. Ara vive em Atlanta, nos Estados Unidos, mas quando no funeral do seu avô ela supostamente se afoga, é levada pelos portais de água para Aquaria. Kay resgata, mas em choque não sabe se Ara o reconhece. Terão sido apenas como amigos imaginários para ela? Dividido, Kay terá de decidir se quer lutar por Ara e pelo seu amor, mesmo sabendo o que a chegada dela significa para o seu povo. No intenso conflito interior, Kay tenta mostrar a Ara tudo o que ela tem perdido, despertando-lhe os sentidos enquanto desvenda todos os seus segredos. Então, o primeiro livro, como eu já disse, é Aquaria Inspira. Nesse primeiro livro, a personagem principal é Ara. Embora ela seja a personagem principal, o livro está dividido por capítulos em que a voz da Ara ocupa a maior parte deles, mas também vemos a perspectiva de Colt, o seu melhor amigo em Atlanta, e vai se dividindo entre estes dois personagens. É-nos apresentado um mundo de Aquaria, onde vive Kay, e a superfície onde vive Ara e Colt. Tudo começa com o falecimento do seu avô, com quem Ara tem uma ligação extremamente forte, e é no funeral do seu avô que toda a trama começa de verdade, já que Ara supostamente afoga-se. Ela não se afoga na verdade, ela é puxada por um portal de água
e para no mundo de Kai, Aquaria. Aquaria é um mundo completamente diferente da superfície em muitas coisas. Por exemplo, eles não andam calçados, têm portais de água para abrir as casas deles. É tudo um mundo muito interessante. Por acaso, isto foi algo que eu gostei muito no primeiro livro, foi a criação do mundo de Aquaria. Embora acho que a autora tenha tido alguns capítulos em que arrastou um bocadinho a ação e podia ter sido mais sucinta. Pronto, posto isto, eu acho que as personagens, tanto no primeiro livro como neste segundo livro, poderiam ter sido mais exploradas a nível psicológico. A autora conseguiu criar algumas personagens muito interessantes, tanto as principais como as secundárias, mas acho que se perdeu um bocadinho a contar a história de amor entre Kai e Yara e devia ter dado mais atenção à profundidade das personagens, tanto principais como secundárias. Em particular, nas secundárias, eu acho que tem personagens muito interessantes, como por exemplo a Umi, a Sofia e o Bo. Por razões diferentes, obviamente, mas que podiam ter sido mais exploradas. Podíamos saber mais sobre aquilo que sentiam, do porquê do ódio ou de gostarem de uma das personagens principais, do porquê de terem escolhido um determinado caminho no Aquaria. As intenções dúbias de algumas personagens terem sido mais exploradas, mais intensificadas, e não foram, na minha opinião, minha. Até a relação de amor entre Kai e Ara, para mim, roça o amor tóxico, a obsessão. Não foi. Supostamente a intenção da autora era que o amor deles fosse predestinado, que fosse único, mas eu acho que por parte do Kai aquilo roça um bocadinho a obsessão. E não gostei muito dessa parte. Pronto. Indo agora para o segundo volume. No segundo volume é a voz de Kai que é a dominante. É a versão masculina do primeiro livro. Se isto foi uma boa ideia, não sei até que ponto é que terá sido uma boa jogada da autora e da editora. Acho que teria sido muito mais interessante pegar no final que ficou em aberto do primeiro livro e continuar a ação enquanto ela ainda está fresca na memória dos leitores. Ao fazer uma versão masculina do primeiro livro, acabou por não ser tão interessante quanto isso. Porquê? Porque as personagens não foram exploradas. Não houve novidades, só houve a versão masculina dos acontecimentos que aconteceram no primeiro livro. E foi isto. Não foi interessante, não foi uma leitura que eu possa dizer que me agarrou. Não, não me agarrou. O livro é muito mais pequeno do que o primeiro livro, o que demonstra que a autora conseguiria ter feito capítulos, retirar capítulos, ter tornado o livro mais sucinto e, na minha opinião, muito mais interessante para os leitores. E neste segundo livro, se ela quisesse seguir por uma versão masculina em que está a demonstrar os acontecimentos pelos olhos do Kai, acho que deveria ter trazido novidades, algo novo para os leitores. E quando isso não acontece, o leitor pode ficar decepcionado. Eu fiquei ligeiramente decepcionada, não estava à espera desta versão. Eu não li a sinopse, também é verdade, não fiz a ligação com o título, porque quem leu o primeiro livro chega a um ponto que faz essa ligação, eu não a fiz, mas percebi logo que era a versão do Kai, dos acontecimentos do primeiro livro. Acho que deveria ter havido uma exploração diferente das personagens secundárias. Neste livro ela teria espaço para isso e não houve.
Não sei como ela fará o terceiro livro, mas espero que explore muito mais as personagens secundárias, que, na minha opinião, se estão a tornar muito mais interessantes do que as personagens principais. E espero que o amor obsessivo fique um bocadinho mais ligeiro ou mude, porque está a tomar esse caminho e não acho que seja um exemplo ideal, visto que para mim este livro é um young adult de fantasia e que não é um bom exemplo para as pessoas lerem, na minha opinião. Isto é tudo a minha opinião, não é uma opinião muito positiva, mas não é por ser uma opinião negativa que quer dizer que o livro esteja mal escrito. Ele não está mal escrito. Eu só acho que existem muitos parâmetros que poderiam ter sido feitos de outra forma e assim iriam aumentar a qualidade do livro em si. Ok? Pronto. Esta é a minha opinião de Aquaria Inspira e Shore Desvendado. Vamos esperar pelo terceiro livro, pela publicação do terceiro livro e ver qual o rumo a autora vai dar à aventura de Ara, de Kai, de Sofia, de Bo, de Colt, de todos eles. Vamos esperar por aquilo que vai acontecer. O próximo vídeo, o tema, são vocês que escolhem. Querem um unboxing de uma caixa literária que eu vou receber da Sprayage Book ou querem uma opinião sobre o livro de não ficção Tropa de Elite que inspirou os dois filmes que já passaram no cinema há alguns anos? Escolham, ponham nos comentários o que vocês preferem e o próximo vídeo será a vossa escolha. Muito obrigada, boas leituras e até um próximo vídeo. Tchau!